Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, dia em que a Igreja celebra a ascensão de Jesus ao céu, fazendo memória daquele dia glorioso em que Jesus, depois de 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição, voltou para o céu, voltou para o Pai. Deixou as instruções para os seus discípulos, prometeu que permaneceria com eles todos os dias, até o fim dos tempos, mas pelas nuvens subiu, prometendo que voltará um dia da mesma forma que foi. Queremos então nesse dia pedir as bênçãos e graças de Deus sobre nossa vida de um modo muito especial, para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja. Clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 16 de maio, meu irmão, minha irmã, domingo da Ascensão do Senhor, a Igreja nos dirige na sua liturgia o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é farol para iluminar nossa vida, nossa caminhada de fé. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. E essa palavra de Deus que nos foi dirigida no dia de hoje vem nos falar justamente desse episódio, do momento em que Jesus, tendo dado as últimas instruções aos seus discípulos, ele sobe para junto do Pai. É uma festa difícil de se compreender inicialmente, porque como que eu posso ficar alegre com alguém que eu amo que partiu? Como eu posso realmente fazer festa porque alguém que eu amo foi embora? Não poderei ver mais, pelo menos por um bom tempo. É uma festa difícil de compreender. Tem até aquele ditado, não é? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, eu não posso fazer uma verdadeira experiência. Em princípio, é isso que esse ditado quer dizer. Se eu não ver, o coração não sente. Mas será que foi isso que aconteceu com os discípulos? Será que foi isso que aconteceu com aqueles que estavam no Monte das Oliveiras no dia em que Jesus subiu para o céu? Ou nós podemos substituir esse ditado e atribuir um outro bem mais adequado, que também nós conhecemos? Longe dos olhos, mas dentro do coração. Para os discípulos daquela hora e para nós que somos discípulos de agora, não serve pensarmos o que os olhos não veem e o coração não sente. Ao contrário, devemos dizer, o que os olhos não veem e o coração é capaz de sentir, porque aquele que agora não está mais diante dos meus olhos, que eu não posso ver nem tocar, está dentro de mim. Por isso eu posso dizer, longe dos olhos, mas dentro do coração. E antes de subir para o céu, Jesus dá algumas instruções para os discípulos. Ensina o que eles poderão realizar, o que eles poderão fazer, como eles serão sinais da sua presença ressuscitada na vida dos outros. A primeira coisa que Jesus diz que os discípulos farão é que eles expulsarão demônios. O que são os demônios, irmãos? Os demônios são todas as forças da morte, tudo aquilo que desumaniza, toda espécie de orgulho, toda espécie de apego ao dinheiro, toda espécie de egoísmo, de divisões, de violência, toda espécie de comportamento que produz injustiça e opressão. A palavra que os discípulos anunciarão, ela é mais forte do que todos esses demônios. Também nós podemos e devemos expulsar os demônios do nosso tempo. E podemos fazê-lo se estivermos unidos a Cristo ressuscitado e deixarmos que Ele esteja realmente dentro do nosso coração. Expulsarão demônios, é a promessa de Jesus. Mas Jesus diz também que os discípulos serão capazes de falar em outras línguas. É um outro sinal que Jesus aponta para os discípulos que eles serão capazes de fazer, de realizar. Falar em outras línguas, mais do que se tornarem poliglotas, significa falar uma linguagem nova. Uma linguagem diferente da linguagem do mundo. A linguagem do amor. A linguagem do amor vem contra aquela antiga linguagem da concorrência. É a linguagem da fraternidade, a linguagem da solidariedade.
significa que os apóstolos seriam arautos da paz. Significa que os apóstolos seriam capazes de entender os homens e seriam sinais de reconciliação entre os homens. Também nós, como discípulos e discípulas de agora, somos chamados a viver e a falar essa linguagem nova. Uma linguagem que destoa de qualquer linguagem que o mundo de hoje queira apresentar como válida. A linguagem da entrega, a linguagem do amor. Jesus diz ainda que os seus discípulos poderão depois tomar nas mãos as serpentes. Que serpentes são essas? Serpente é tudo aquilo que instiga a pessoa ao mal. Tudo aquilo que tenta penetrar a mente da pessoa e impulsionar a pessoa para o caminho do mal. Tudo aquilo que divide, tudo aquilo que confunde, tudo aquilo que impulsiona a prática do erro. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que é dada aos discípulos como alimento, aos discípulos daquela hora e aos discípulos de agora, que somos nós, ela imuniza a pessoa diante dessas serpentes tentadoras que se encontram presentes no mundo. E por fim, Jesus vai ainda dizer duas coisas. A primeira é que os discípulos serão capazes de beber um veneno mortal. E a segunda, que eles imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Primeira coisa, temos que ter presente é que nós corremos um grande risco de ser envenenados no mundo de hoje. Envenenados por uma mentalidade que não é a mentalidade do Evangelho. Basta nós ligarmos a televisão e vermos quanta porcaria está ali. Quanta tentação, quantas palavras querendo instigar o nosso pensamento a ir para o erro. O perigo é deixar-se envenenar por uma mentalidade longe do Evangelho. O que é preciso, então, para que o discípulo realmente esteja preparado para fazer a vontade de Deus e continuar a missão de Cristo? É preciso deixar-se alimentar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o antídoto. A palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus é a vacina contra toda espécie de envenenamento. Quem se deixa reger pela palavra de Deus não é envenenado pelas coisas do mundo. A palavra de Deus nos faz perceber aquilo que não nos faz ser humanos de verdade e nos faz perceber aquilo que não me permite ser autenticamente humano e me afasta desse mal. Impor as mãos sobre os doentes, por sua vez, significa a explosão de vida que é produzida pela serenidade interior. O discípulo e a discípula é chamado a ser capaz de levar esperança à vida das pessoas, de oferecer uma vida nova às pessoas, de ser o conforto àqueles que sofrem, de ser também libertação para aqueles que são prisioneiros da doença e do sofrimento. Os discípulos daquela hora receberam essa missão, meu irmão, minha irmã. Nós também a recebemos. Que Jesus nos ajude a cumpri-la como discípulos que somos e apóstolos. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá